Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro, para mais uma aula. Meu nome é professor Rafael Rocha. Estaremos hoje tratando um tema muito importante, um tema que tem que ser de conhecimento de todos vocês, que é sobre o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. Todos eles têm previsão constitucional, mas nós vamos abordar mais a questão do direito processual em si. Então não vou gastar muito tempo analisando as questões constitucionais desses três institutos: Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública. A ideia é abordarmos as questões mais processuais, a atuação mais processual desses entes. Perfeito? O Ministério Público tem previsão no nosso direito processual civil no artigo 176 ao artigo 181 do CPC. Muito se questiona qual que é a natureza jurídica do Ministério Público, se ele é vinculado a algum dos órgãos, se ele faz parte do Poder Judiciário, como algumas constituições anteriores pode ter deixado meio que subentendido. Mas o artigo 127 da Constituição Federal traz de forma muito clara qual que é a situação do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente e é uma função essencial à justiça. Então, o Ministério Público faz parte do capítulo onde trata das funções essenciais da justiça. Daqui a pouquinho eu vou voltar mais nesse artigo 127, quando a gente for falar sobre a atuação processual do Ministério Público. Perfeito? E antes da gente entrar nessa atuação, que ela tem uma dupla atuação, é importante falarmos dos princípios. Nós temos dois princípios regulamentam o Ministério Público, e dentro de um princípio há uma subdivisão. O primeiro princípio que nós vamos encontrar é o princípio da unicidade. E dentro da unicidade nós vamos achar unidade e a indivisibilidade. Ok? O que seria esse princípio da unidade? Os vários agentes, os vários membros do Ministério Público, eles integram uma única instituição. Eles integram uma só instituição. Vocês podem ver que quando há vinculações de ações que o Ministério Público fez, sempre é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de Goiás, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Dificilmente fala o nome, o promotor de justiça fulano de tal. Não. O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia, ou o Ministério Público do Estado de Goiás ingressou com a ação civil pública. Então sempre fala em nome da instituição, por causa do princípio da unidade. Vocês podem ver que eles falam muito assim: o Ministério Público Federal ajuizou uma ação assim, assim, assim. O juiz fulano de tal da terceira vara federal, etc. Aí fala o nome do juiz. Ok? O Ministério Público, todos os membros, todos os seus agentes compõem a mesma instituição. Perfeito? E a indivisibilidade? Os membros do Ministério Público, eles podem se substituir sem que haja qualquer alteração subjetiva no processo. Ou seja, um promotor na comarca X pode atuar na comarca Y, sem problema algum. Pode haver essa substituição. O judiciário não pode acontecer isso. Em regra, um juiz da vara X só pode atuar na vara Y se tiver a determinação do tribunal, etc., formalizando essa alteração. Não pode simplesmente ir lá e cumprir sua função de qualquer maneira. Não, tem que haver, senão esse juiz é incompetente. Mas o Ministério Público não, por conta desse princípio da indivisibilidade, pode haver a substituição entre seus membros sem qualquer alteração formal no processo, sem qualquer alteração subjetiva no meu processo. Perfeito? Princípio da indivisibilidade. E o outro princípio, o princípio da independência, no material 2.2, é que o MP ele vai atuar apenas em obediência à lei. Ele não vai sofrer ingerência de outros poderes. Então, o poder executivo, o poder legislativo e judiciário não vai interferir na atuação do Ministério Público. Ele tem independência financeira, ele tem independência administrativa, perfeito? Então, ele vai atuar apenas em obediência à lei, sem ingerência dos demais poderes. Perfeito? E como funciona a atuação do Ministério Público no processo civil? O Ministério Público no processo civil ele tem uma dupla atuação. Ele pode atuar como parte
ou ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica, ou antiga função custos legis, ok? Então ele vai ter uma dupla atuação. Ele pode atuar como parte, a gente vai ver como é que funciona essa atuação como parte, quais são as prerrogativas do Ministério Público atuando como parte, e ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica. Nós também vamos ver como que ele pode atuar como fiscal da ordem jurídica, quais são as prerrogativas que o Ministério Público tem atuando como fiscal da ordem jurídica. Perfeito? Então a primeira atuação que nós vamos encontrar está lá no artigo 177 do Código de Processo Civil. E esse artigo 177 ele fala de forma muito clara que o Ministério Público vai exercer o seu direito de ação, ou seja, vai atuar como parte, em conformidade com suas atribuições constitucionais. Então, nós temos que fazer análise da atuação do Ministério Público como parte, fazendo a ligação entre o artigo 177 do CPC com o artigo 127 da Constituição Federal, que nós falamos rapidamente no início da nossa aula. Então, o artigo 177 fala, olha, o Ministério Público só vai atuar como, só vai exercer o direito de ação, ou seja, só vai atuar como parte, obedecendo ou em conformidade com suas atribuições constitucionais. Mas quais são as atribuições constitucionais que o Ministério Público tem? Aí eu tenho que fazer remissão ao artigo 127. O que o artigo 127 da Constituição Federal fala? Olha, primeiro, que o Ministério Público, a gente falou lá no início, é uma instituição permanente. É uma função essencial à justiça. E o que vai ser a sua incumbência? Qual que é a incumbência do Ministério Público? Aqui vai entrar as quatro finalidades institucionais, as suas atribuições constitucionais. Ele vai atuar na defesa da ordem jurídica, ele vai atuar na defesa do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Então, extraindo essas quatro atribuições constitucionais do Ministério Público, ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais e interesses individuais indisponíveis, nós temos que o Ministério Público só vai atuar como parte, ele só vai exercer o direito de ação, ou seja, provocar o Estado para que ele me dê uma atividade jurisdicional, eu provocar o judiciário para que ele exerça a sua atividade jurisdicional, resolvendo o meu caso concreto, aplicando o nosso ordenamento jurídico no caso concreto, apenas de acordo com essas quatro atribuições constitucionais: ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais, interesses individuais indisponíveis. Perfeito? Se porventura uma lei infraconstitucional trazer uma outra atribuição para que supostamente o Ministério Público possa atuar, a gente pode entender que essa lei ela será considerada uma lei inconstitucional porque fere as atribuições previstas no artigo 127 da nossa Carta Magna. Perfeito? Então, quais são as hipóteses de atuação que o Ministério Público tem? Quando que o Ministério Público vai atuar? Quando houver expressa previsão legal ou constitucional. A gente acabou de falar as quatro atribuições da Constituição Federal e quando a lei infraconstitucional apresentar essa atuação. Então a gente pode separar a atuação do Ministério Público em três grandes grupos. A gente pode trabalhar que o Ministério Público vai exercer ou vai atuar em ações individuais por atribuição própria. Então, ações individuais por atribuição própria. Ele vai atuar em ações individuais, mas como substituto processual. Vou entender daqui a pouquinho a diferença, essa parte. E nas ações coletivas. Então, o primeiro grande bloco que nós temos: ações individuais por atribuição própria. Ou seja, dentro daquelas quatro atribuições constitucionais lá do artigo 127, que nós já falamos, dentro daquelas quatro atribuições, só para a gente recapitular quais são: defesa da ordem jurídica, defesa dos interesses sociais, do regime democrático e interesses individuais indisponíveis, o Ministério Público vai atuar como
parte. Neste caso, é uma ação individual por atribuição própria. Ou seja, o Ministério Público em seu nome vai atuar. Ele vai atuar de acordo com as suas finalidades básicas. Não em nome de outra pessoa, mas através das suas finalidades básicas, finalidades essenciais. Professor Rafael, me dá alguns exemplos. Eu coloquei alguns materiais para você, para a gente pode dar outros exemplos. Então, primeira situação. O Ministério Público vai atuar dentro das suas finalidades institucionais, dentro das suas atribuições constitucionais do artigo 127. Por exemplo, o pedido de interdição. O pedido de interdição do artigo 747 do Código de Processo Civil pode ser requerida pelo Ministério Público. Coloquei no material de vocês. A ação de nulidade de casamento, previsto no artigo 1549 do Código Civil. Se porventura aquele casamento se enquadrar uma daquelas hipóteses de nulidade do casamento, o MP pode ser o autor da ação desse tipo. Por quê? Porque a lei fala. A lei fala que ele tem legitimidade para isso. Me dá outros exemplos. Vamos lá. Artigo 22 do Código Civil, que fala da declaração de ausência. A declaração de ausência pode ser requerida pelo Ministério Público. Aí vocês podem me perguntar, mas em qual atribuição que vai se encaixar? Direito individual indisponível. Se você pegar, por exemplo, artigo 28 do Código Civil, abertura da sucessão provisória, o MP pode requerer direito individual indisponível. Olha, o MP pode arguir nulidades absolutas. Artigo 68 do Código Civil, com base no artigo 67 do Código Civil. Ele está defendendo o quê? A ordem jurídica. Ele está defendendo os interesses sociais dentro do processo. Então, a primeira atuação que o MP vai ter é como nas ações individuais por atribuição própria. Ele vai atuar de forma individual para proteger, para defender as suas finalidades institucionais, para defender as suas atribuições constitucionais. Perfeito? Segunda forma de atuar. O Ministério Público vai atuar na condição de substituto processual ou legitimidade extraordinária. Aonde você vai achar fundamento disso? Segunda parte do artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito à lei em nome próprio, legitimidade ordinária, primeira parte do artigo 18, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, quando o ordenamento jurídico prevê, autorizar, o MP pode, em seu nome, pedir um direito que pertence à terceira pessoa. O MP pode fazer isso. Em seu nome, quem que é o autor da ação? Ministério Público. Mas o direito pertence a quem? À terceira pessoa. Coloquei alguns exemplos para vocês. A ação civil ex delito é aquela que o juiz criminal pode fixar uma indenização mínima a ser recebida no cível. Se a família não tiver condições, o MP pode executar aquela sentença criminal, sem problema algum. Outro exemplo, ação de alimentos. Se o alimentante for pessoa carente, ele pode ingressar com a ação. Investigação de paternidade da mesma forma. O Ministério Público pode atuar, por exemplo, pleiteando, ingressando com a ação com a mandado de segurança para pleitear um medicamento específico, uma cirurgia específica para uma pessoa. São alguns exemplos de atuação ministerial como substituto processual ou através da legitimidade extraordinária. Rafael, mas na prática, como que eu vou perceber isso? O próprio corpo da petição, o MP fala sobre isso. Vai estar lá assim, olha, o Ministério Público do Estado de Goiás, por exemplo, por intermédio do seu promotor de justiça, na condição de substituto processual, ou seja, a própria ação está falando, olha, ele está atuando como substituto processual, porque a própria ação está falando isso. Perfeito? Tranquilo? Então o próprio corpo da petição vai dizer isso. Artigo 18, segunda parte do CPC, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha, leiam esse artigo 18, se você quiser desmembrar esse artigo 18, desmembre para ficar mais fácil na hora do seu estudo. Então ninguém poderá pleitear direito à lei em nome próprio, primeira parte, legitimidade ordinária, eu peço em meu nome o direito que me pertence. Segunda parte do artigo 18,
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Legitimidade extraordinária, ou também chamada de substituição processual. Eu peço em nome próprio direito alheio, direito que pertence à terceira pessoa. Perfeito? E nas ações coletivas? O MP pode atuar? Claro que ele pode atuar. Claro. A Lei 7347 de 85, a Lei de Ação Civil Pública permite. Ações coletivas de consumo, está lá dentro do Código de Defesa do Consumidor. Lei 8.078/90 também prevê a legitimidade do Ministério Público. Nas ações de improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92 também traz essa previsão. Então são alguns exemplos onde o Ministério Público vai atuar de forma coletiva, ok? Buscando direito coletivo, direito difuso, individuais homogêneos, ok? Tem essa defesa por parte também do Ministério Público. Perfeito? E quais são as prerrogativas que o Ministério Público detém atuando como parte? Quais são as prerrogativas que o MP vai ter exercendo o seu direito de ação? Quais são essas prerrogativas? Vamos lá. Primeira prerrogativa que nós teremos: o Ministério Público ele vai ter a sua intimação e vista pessoal. Pode ser por carga, pode ser por remessa ou por meio eletrônico. Como assim, Rafael? Carga, remessa e meio eletrônico. Calma, vamos explicar. O que é carga? O próprio promotor ou os seus assessores vão até o cartório, vão lá no fórum, chega lá na vara que ele é vinculado e ele retira o processo com carga. Então, a carga é quando o promotor ou a sua assessoria busca o processo no fórum. Perfeito? O que é remessa? É diferente. O promotor não vai até o fórum vai até ele. Como assim? O próprio cartório remete ao gabinete do promotor o processo, que ele deve trabalhar como parte. Então, a carga, o promotor vai até o cartório, ele vai até o fórum, o promotor ou a sua assessoria. A remessa, não, o promotor está quieto, o cartório, ele remete o processo para o gabinete do promotor. Então, o cartório manda o processo pro promotor. Então, carga, o promotor busca, remete, o promotor recebe. Carga, o promotor vai até o cartório, na remessa, o cartório vai até o promotor de justiça. Perfeito? E o meio eletrônico, ele vai receber uma notificação dentro do seu sistema para que ele, informando que o juiz abriu vista para ele, tá? O prazo para ele manifestar. Então tá lá, através de meio eletrônico. O que tem algumas questões que podem ser simples, mas gera dúvida. Primeiro, o MP não é intimado como acontece com os advogados via diário oficial eletrônico. Ok? Não tem, certo? Vai ocorrer dessas formas. Tem que ser uma intimação pessoal. Perfeito? Nem por carta, nem por oficial de justiça. Se carga, remessa ou meio eletrônico da forma que nós falamos. Algumas dúvidas que poderiam gerar, e elas foram resolvidas no julgamento desses dois RESPs que eu coloquei na tela para vocês. Um RESP do Rio de Janeiro, 1.278.239, e o RESP 1.349.935 de Sergipe. Chegaram as duas definições que eram já claras, mas como havia divergência, eles precisaram dar definindo de forma mais clara. Primeiro, o termo inicial, ou seja, o início do prazo para o Ministério Público é da entrada do processo no gabinete. Ok? Se vai por carga, o dia que retirou, vai para o gabinete. Se for por remessa, o dia que ele recebe lá no gabinete dele. Ok? Por quê? Alguns entendiam que o prazo inicial para o MP é quando ele manifestava. Então era um prazo ilógico. Porque se o prazo começava quando ele manifestasse, esse processo podia ficar lá no gabinete dele 30 dias, 60 dias, um ano. Porque só ia começar quando ele manifestava. Tá vendo que é incoerente? Não faz sentido.
Perfeito? E a segunda conclusão, mesmo que a decisão seja proferida em audiência, tá lá, uma audiência de instrução e julgamento, tá a presença do Ministério Público, tá lá o promotor ou sua promotora de justiça, tá dentro da sala de audiência, o juiz profere uma sentença oral. As partes já vamos colocar assim, a parte sem ser o Ministério Público já sai intimada da audiência. Então, se ele quiser oferecer recurso, o prazo começa no dia subsequente. Agora, o Ministério Público não. Mesmo a sentença seja proferida em audiência, nós temos que ter a intimação pessoal do Ministério Público, por carta, por remessa, e se for processo eletrônico, via notificação eletrônica. Ok? Então, o termo inicial, o prazo inicial, é quando o processo entra para o gabinete do promotor e, mesmo que a decisão seja proferida em audiência, ele não sai de lá intimado. Tem que observar a intimação pessoal que nós falamos por carta, remessa ou meio eletrônico. Perfeito? Tranquilo? Segunda prerrogativa que ele tem: os prazos serão computados em dobro para todas as manifestações do Ministério Público, inclusive para a interposição de recurso. Então, recurso de apelação, 15 dias. Para o Ministério Público serão 30 dias, ok? Qualquer manifestação que a parte tenha, para o Ministério Público os prazos serão contados em dobro. Lembrando que prazos são contados em dias úteis. Perfeito? Então serão 30 dias úteis para oferecimento para sua manifestação. Perfeito? Terceira prerrogativa: Ministério Público não paga despesas processuais, artigo 91. E nem despesa do processo em primeiro grau e nem despesas para recorrer. Então o Ministério Público não paga despesas de preparo, que é o que é o preparo? É o pagamento das custas recursais, é as custas que você paga para recorrer, o MP não paga. Ok? E nem de porte e remessa. O que é porte e remessa? Se o processo for físico, esse processo tem que ser enviado para o tribunal, por exemplo, e tem que ser devolvido. Então, despesa de porte, que é você mandar para o tribunal, e despesa de remessa, que você recebe de volta. Despesa de correio, para mandar para lá, por exemplo, para a capital, onde está o Tribunal de Justiça, e devolver para a comarca. Ok? Então, o Ministério Público ele goza de isenção de pagamento de despesas processuais e de todas as despesas inerentes ao recurso, preparo, porte ou remessa. Perfeito? Terceira, então, prerrogativa. Quarta e penúltima prerrogativa que o Ministério Público possui. O Ministério Público, em regra, não paga honorários advocatícios, ok? Não há pagamento de honorários sucumbenciais quando a parte for o Ministério Público, ok? Mas eu preciso fazer uma ressalva importante com vocês, exceto quando houver comprovação de má-fé por parte do agente público. Quando eu comprovar que o membro do Ministério Público agiu por má-fé, perseguição daquela pessoa ou má-fé processual, aí nós vamos utilizar, por uma aplicação analógica, os artigos 17 e 18 da Lei de Ação Civil Pública, 7347 de 85. Neste caso, assim, pagamento de honorários advocatícios. Mas quem paga? O promotor, pessoa física? Não! Quem vai pagar é o Poder Executivo a qual o Ministério Público está vinculado. Se for o Ministério Público do Estado de Goiás, vai ser o governo de Goiás que vai pagar. Se for o MPF, o Ministério Público Federal, vai ser a União que vai pagar. Rafael, mas você falou no início da sua aula que o Ministério Público possui, ele goza de uma independência de qualquer outros órgãos. Ele goza, perfeito. Mas neste caso aqui, é o Poder Executivo que ele está vinculado que vai arcar com as despesas. E nada impede, claro, obviamente, está lá a previsão no artigo 37 da Constituição Federal, que haja
uma ação de regresso por parte do executivo em face do agente público, em face do membro do Ministério Público, de forma regressiva para restituir os cofres do Poder Executivo. Perfeito? Então a gente terminou agora a quarta prerrogativa. Quinta prerrogativa que o Ministério Público como parte possui. Regra geral, vamos pegar a regra para a gente entender o Ministério Público. Regra geral, com o advento do CPC, quem realiza a intimação de testemunha é a parte. Então, a parte autora, que é ouvir testemunha, ela vai comprovar a intimação, vai mandar via R ou entrega pessoalmente, pega um comprovante de recebimento com data e hora e junta no processo. Se ela quiser que haja a intimação da parte. Ou, se ela quiser, ela leva a testemunha independente de intimação. Perfeito? Então, a testemunha pode comparecer em juízo de duas formas. Ou ela vai comparecer independente de intimação, a parte liga, Rafael, lembra daquele processo? Você pode ir lá? Posso, tranquilamente. Ou ele me intima formalmente. Ou manda pelos correios, ou entrega para mim uma carta que eu vou dar lá, eu recebi. Recebi no dia tal, às horas tal, ou só recebi no dia tal, data e assina. Qual a diferença prática entre os dois? A gente vai ter uma aula só sobre provas. Que caso a testemunha não compareça no dia da audiência e eu informei o juízo que ela iria independente de intimação, o não comparecimento demonstra que eu não quero ouvir mais aquela testemunha. Eu não posso fazer nada. Agora, se houve intimação formal, via R, via entrega pessoal, e a testemunha não comparece, o juiz pode determinar a condução coercitiva daquela testemunha. Ali, ele pode determinar a condução coercitiva da testemunha. Então, intima pessoalmente, intima formalmente. Eu aconselho isso a vocês. Então, essa é a regra. Ok? Então, quem tem interesse em ouvir a testemunha que deve intimar. Porém, essa regra não se aplica ao Ministério Público. Por que não se aplica ao Ministério Público? Está aí no material de vocês. Artigo 455 do CPC traz isso no seu inciso 4. Olha, a intimação será feita judicial quando? Vai trazer as hipóteses. Lá, inciso 4. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Então, não será o promotor de justiça que vai providenciar a intimação da testemunha. Não. Quem vai providenciar a intimação da testemunha é o próprio Poder Judiciário. Aí vai usar aquela regra que nós tínhamos no Código Antigo, que o próprio Judiciário realiza a intimação das testemunhas. Ok? Então, aqui a gente fecha as prerrogativas inerentes ao Ministério Público. Tá lá as prerrogativas. Primeira, intimação em vista pessoal por carga, remessa ao meio eletrônico. Qualquer um desses dois. Segundo, prazos em dobros, artigo 180 do CPC, inclusive para recorrer. Isenção de custas processuais, inclusive para recurso. Preparo, que é o pagamento das custas do recurso, porte ou remessa, claro, se o processo for físico. Isenção do pagamento de honorários advocatícios, exceto nos casos de comprovação de má-fé. Aplicação analógica do artigo 17 e 18 da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7347 de 85. E por último, mas não menos importante, a intimação judicial de suas testemunhas arroladas. Ao invés de ser o próprio Ministério Público que vai realizar a intimação, essa intimação será realizada pelo Poder Judiciário. Perfeito? Então aqui a gente encerra a atuação do Ministério Público como fiscal, como parte. E vamos dar início à atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, o antigo custos legis. Tá? Não se usa mais essa expressão, mas eu coloquei no material de vocês. Vocês ainda podem ver alguns artigos, alguns professores, alguns doutrinadores que gostam de usar essa expressão para fazer a referência do Código de 1973, que foi revogado. Como é que funciona essa atuação do Ministério Público? Primeiro, MP, obviamente, não decide nada. O
Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, ele emite um parecer. Ele é um órgão opinativo. Ele vai dar a sua opinião, ele apresenta a sua manifestação no sentido de acolhimento ou desacolhimento do requerimento das partes. Olha, Excelência, o Ministério Público entende que o autor tem razão. Ou o Ministério Público entende que o réu tem razão. Então, ele apresenta a sua manifestação. É um ato opinativo. Ele atua como órgão opinativo. Ele vai dar a sua opinião em relação àquele caso concreto. Perfeito? Como ele vai dar a sua opinião, ele vai atuar como fiscal da ordem jurídica, obrigatoriamente ele tem que seguir aqueles padrões de imparcialidade que nós trabalhamos naquele vídeo relacionado ao juiz. Ele não pode ser nem impedido do artigo 144 e não pode ser suspeito do artigo 145. Perfeito? Ok? É tão claro isso, que ele tem que ser imparcial, que, por exemplo, nas causas que for incapaz, necessita da atuação do MP. Ou seja, o que gerou a atuação do MP? A presença de incapaz. Mesmo gerando isso, ele pode opinar contra o interesse que justificou a sua intervenção. O que justificou a sua intervenção? A presença do incapaz. Mas não significa que ele tem que ser favorável ao interesse do incapaz. Ele vai manifestar pela existência de interesse, mas ele pode opinar favorável ou contrário ao interesse do incapaz. Não há a obrigatoriedade de o seu parecer ser sempre favorável ao interesse que justificou a sua intervenção, de maneira alguma. O que justifica a sua intervenção é a presença de incapaz, por exemplo. Mas não significa que o seu parecer, a sua manifestação, será favorável ao incapaz. A manifestação vai ser favorável ao quê? A aplicação correta da lei no caso concreto. Então vamos dar um exemplo. O menor é uma ação de alimentos, uma revisional de alimentos. O pai paga 30% do salário mínimo. O pai ele é assalariado, ganha um salário mínimo apenas, ok? E o menor ingressa com uma ação revisional para majorar, para que o pai pague 5 salários mínimos. Vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo. O que vai justificar a intervenção do MP? A presença do incapaz. Mas claro que nesse processo o MP vai ser desfavorável à pretensão do incapaz. Por quê? O pai ganha um salário mínimo. Como é que ele vai pagar 5? Impossível. Ok? Então, neste caso, o MP vai ser contrário aos interesses do incapaz. Lembrando que elementos tem que analisar a possibilidade e a necessidade. Necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga. Perfeito? Então, ele tem que atuar de forma imparcial. Por quê? Porque mesmo o interesse que trouxe a sua obrigatoriedade de intervenção, ele não é vinculado a ela, ou seja, aos interesses dela. Ele pode oferecer, apresentar manifestação, opinião contrária ao interesse que justificou a sua participação no processo. Perfeito? O artigo 178 do CPC vai trazer as hipóteses clássicas de intervenção do Ministério Público. O primeiro caso foi o que a gente usou até como exemplo. O Ministério Público vai atuar nas causas em que houver interesse de incapaz. Perfeito? Como o órgão ministerial, ou como a lei, o CPC, em seu artigo 178, não fez acepção do tipo de incapacidade, conclui-se que, tanto nos casos de absolutamente incapaz, tanto nos casos de relativamente incapaz, onde vocês vão achar isso? Vai lá no Código Civil. Lá no início do código fala dos casos de incapacidade. Então, independente se ele é absoluto ou relativo, sua incapacidade relativa ou absoluta, menor de 16 anos, capacidade absoluta, 17 anos, relativa, ok? Então, como o CPC não fez acepção do tipo de incapacidade, nós podemos concluir que, independente da incapacidade, tem que ter atuação do MP como órgão opinativo, como fiscal da ordem jurídica. Perfeito? Segunda hipótese, aqui vai gerar um pouquinho mais de dúvida em relação a isso. Quando houver interesse público, qual que é o grande problema? O que é interesse público?
O que a gente pode conceituar como interesse público? Tá vendo que é extremamente subjetivo? É difícil a gente precisar o que é interesse público. O que a gente vai ter que fazer? Análise caso a caso. O que a gente pode afirmar categoricamente? O parágrafo único do artigo 178 fala isso. O interesse público não se confunde com o interesse do Estado. Não é pelo fato de termos o interesse do Estado que justifica automaticamente a intervenção ministerial. De novo, não é pela existência do Estado como parte no processo que automaticamente gera esse interesse público ao ponto de gerar a intervenção do Ministério Público. Está lá, parágrafo único do artigo 178. A participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do MP. Por exemplo, um caso que nós teremos o interesse da Fazenda Pública, o interesse do Estado, mas não tem interesse do MP em atuar. Execução fiscal. O simples fato de termos uma execução fiscal não enseja automaticamente a atuação do MP de jeito algum. Execução fiscal tem interesse por parte do Estado? Claro, ele quer receber, mas não significa, não vai ocasionar de forma automática a participação do Ministério Público. Perfeito? Então não há essa participação automática por conta disso. Então o interesse da Fazenda Pública não pode confundir com interesse público para gerar a intervenção por parte do Ministério Público. De maneira alguma vai gerar essa intervenção automaticamente. Perfeito? Tranquilo? Outra questão ou outra causa que justifica a intervenção do Ministério Público. Conflitos coletivos pela posse da terra. Outra questão importante, o MP não faz acepção, o Código não faz acepção se é terra urbana ou rural. Portanto, o MP vai atuar nas duas, ok? Conflito coletivo pela posse de terra urbana e conflito coletivo pela posse de terra rural. Por exemplo, uma invasão coletiva, uma ação possessória em que há uma grande quantidade de pessoas no polo passivo. A lei vai determinar, artigo 554, parágrafo 1º, a intimação do Ministério Público para atuar nesse processo. Por quê? Grande quantidade de pessoas no polo passivo. Um conflito coletivo pela posse daquela terra. Perfeito? Se você pegar, por exemplo, artigo 565, parágrafo 2º, olha, também vai ocorrer no litígio coletivo, também vai ocorrer a intimação do Ministério Público para atuar nesses dois casos. Então, independente se é um conflito coletivo pela posse de terra rural ou urbana, tem que ter a intimação do Ministério Público. Perfeito? Então nós já trabalhamos interesse de incapaz, interesse público e conflitos coletivos pela posse de terra, pode ser tanto urbana quanto rural, porque o CPC não faz acepção. E quando a gente voltar para o nosso segundo bloco, a gente vai dar continuidade e vai analisar mais 2 hipóteses de intervenção do Ministério Público. Perfeito? Quero pedir para vocês seguirem nosso canal, curtirem, comentário, vou deixar os nossos contatos, e-mail, Instagram. Segue nos Instagram, vai ter várias dicas diárias de processo civil e no Facebook. E daqui a pouquinho a gente volta.